Bem-vindo de volta. Estamos aqui com Alex Kreiner, analista de mercado, autor e ex-gerente de fundo de hedge. Obrigado por ter vindo. Parece que estamos vivendo tempos muito interessantes e perigosos. A hegemonia global dos Estados Unidos, que definiu a ordem mundial, já acabou. Os Estados Unidos estão agindo de maneiras cada vez mais imprevisíveis. Já não podem mais contar com o livre comércio e não conseguem competir com a China. Em vez disso, vemos o militarismo sendo usado para reforçar sua posição. As antigas alianças já não cumprem mais seu propósito e estão se desintegrando rapidamente. Vemos mais relações econômicas extrativas sendo estabelecidas. Uma guerra contra a Rússia, uma possível guerra contra a China, provavelmente em breve uma guerra com o Irã e até conversas sobre tomar a Groenlândia. Claro, houve o ataque à Venezuela, e Trump já mencionou mais alguns países da América Latina que ele gostaria de atingir. O direito internacional não parece estar indo muito bem, já que os Estados Unidos e os europeus não estão apenas apreendendo navios, mas também os atacando. E eu acho que a retaliação da Rússia provavelmente não vai demorar muito. E claro, os Estados Unidos parecem caminhar para a falência, ou pelo menos para uma grande crise econômica, incluindo uma crise do dólar. Mas em vez de restaurar a disciplina fiscal, os Estados Unidos estão agindo como um marinheiro bêbado. Então, por que não simplesmente aumentar o orçamento militar para 1,5 trilhão de dólares? Quero dizer, parece que estamos caminhando para um grande confronto. Então, como você avalia a situação mais ampla aqui? Porque é a economia que está provocando o colapso ou parece que muitas coisas perigosas estão sendo feitas ao mesmo tempo? Sim, claro. Como você disse, estes são tempos muito perigosos, sem precedentes e extremamente difíceis de interpretar. Obviamente, a economia está, em última instância, na base de tudo, mas acho que as questões com as quais lidamos são complexas, porque atingem toda a ordem de alianças a qual estamos acostumados desde a Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas alianças servem a interesses e investimentos que têm um horizonte de tempo muito mais longo do que o que estamos observando. Um carregamento de petróleo aqui, outro ali, sabe? Algumas dezenas ou algumas centenas de milhões de dólares em petróleo roubado, o controle do petróleo da Venezuela. Taking control of Venezuela's oil. I think all of that is. Acho que tudo isso está acontecendo neste ciclo imediato, enquanto parecemos estar mudando de milênio, parecemos estar mudando de era. Podemos até estar indo em uma direção completamente diferente daquela que nos acostumamos nos últimos 500 anos. Então, as coisas estão extremamente confusas e difíceis de entender. E acho que nada é exatamente o que parece, começando pela Venezuela. Sabe, ainda fico perplexo o fato de Trump ter ido à Venezuela com seu exército, sequestrado Nicolás Maduro e o levado para Nova York para ser julgado. Nicolás Maduro and brought him to New York to stand trial. That action had such poor risk-to-reward ratio. Essa ação teve uma relação risco-recompensa tão ruim que não consigo deixar de acreditar que foi resultado de algum tipo de acordo. Entre quem e quem é difícil dizer, mas quanto mais aprendo sobre a situação, mais me inclino a acreditar que o acordo foi, na verdade, entre Trump e o próprio Maduro. Que Nicolás Maduro foi retirado dali. E isso veja bem, uma exclusividade mundial, porque cheguei a essa conclusão só amanhã e nem sei se estou certo. É apenas uma das explicações plausíveis do que aconteceu. Que Trump estava, na verdade, se antecipando a uma mudança de regime na Venezuela. Porque o que foi que ele fez? Preempting a regime change in Venezuela. Because what did he do? He brought Maduro out. Ele tirou Maduro. Alguns ex-profissionais de operações especiais e de inteligência com quem conversei compartilham da minha crença de que Maduro foi simplesmente colocado sob custódia protetiva. E por que isso seria o caso? Bem, todos nós percebemos que o regime nunca mudou. Nada no regime da Venezuela mudou, exceto o fato de Nicolás Maduro ter sido retirado.
Agora, precisamos direcionar um pouco a atenção para a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ela reforça a doutrina Monroe e fala sobre desmantelar a infraestrutura de potências adversárias no hemisfério ocidental. À primeira vista, pensaria que estão falando da China e da Rússia. E veja, a China e a Rússia fizeram investimentos importantes na Venezuela. Eles não resultaram em muita coisa, mas ainda assim continuam presentes. Então parece que Trump tem um problema com a China e a Rússia. Mas, por outro lado, correr um risco tão grande por algo que poderia ter sido feito de uma forma completamente diferente, ou seja, Trump poderia ter feito um acordo com Nicolás Maduro, e ele, no fim das contas, fará acordos com o governo venezuelano, como ele é. Trump poderia ter conversado sobre a situação com os chineses e os russos e chegado a um entendimento, o que provavelmente aconteceu de qualquer forma. Então, por que todo esse espetáculo? So why all the fireworks? What is the point? Qual é o sentido disso? Acho que há 2 pontos de dados aqui muito interessantes. Bem, na verdade 3. Um é que acho que em 2024, o G7 emitiu uma declaração contestando a legitimidade do governo de Maduro. Então isso foi depois das eleições. Ou foi em 2022? Agora estou confuso. Bem, nas últimas eleições. Eles emitiram uma declaração. E vamos lembrar, o G7 é basicamente formado pelas potências coloniais europeias, Reino Unido, França, Alemanha. Os Estados Unidos ainda estavam lá, ainda sob, como se chama, a administração Biden, ou seja, lá o que for, a administração de Blinken e Sullivan, completamente sob o controle dos neoconservadores. E eles contestaram a legitimidade do governo de Nicolás Maduro e rejeitaram os resultados das eleições. Emitiram uma declaração formal sobre isso, que achei muito interessante. Não diz muita coisa, apenas isso mesmo. E então veja só, o Comitê Nobel concede o Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, o que por si só é algo bastante estranho. Which is a strange thing in itself. And that one I was certain from the start that it didn't. E aquele caso, eu tinha certeza desde o início, não veio de Trump. Ou seja, não foi o governo Trump que pressionou o Comitê Nobel a conceder o prêmio a Maria Corina Machado. Então veio de outro lugar e para mim só poderia ter vindo de um outro lado. A ordem globalista baseada em regras, seja lá como quisermos chamá-la. Seria o grupo de Davos, seria a City de Londres, seriam a Grã-Bretanha e as potências europeias. Mas está lá e provavelmente está muito ligada às oligarquias bancárias europeias. E por isso acho que havia uma chance de que estivessem planejando encenar um processo semelhante de mudança de regime, como acabaram de fazer no Irã, sabe, uma revolução colorida, porque a Venezuela estava, e provavelmente ainda está, cheia de agentes da CIA e do MI6, e assim por diante. Então, o terceiro ponto de dados sobre isso é algo chamado Organização dos Estados Americanos, a qual quase ninguém realmente presta muita atenção. Eles tentam se manter discretos, mas na verdade são um enorme gigante que tem sido extremamente ativo e cada vez mais ativo na América do Sul e no Caribe, praticamente desde que começaram a implementar o que se chama de metas globais, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas, o Grande Reset. Houve uma grande participação das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, Microsoft, Facebook, Jeff Bezos, o Washington Post, o New York Times, o Wall Street Journal. A ideia era implementar coisas como conectividade à internet, digitalização do governo e a introdução de moedas digitais de bancos centrais. Central bank digital currencies, they had a massive initiative there called Better Than. Eles tinham uma grande iniciativa lá chamada Better Than Cash, que buscava promover a adoção de moedas digitais por todos, junto com reformas eleitorais, questões de gênero, políticas de mudança climática e transições energéticas. Basicamente, todas essas iniciativas às quais já nos acostumamos no Ocidente. Coisas ligadas à agenda globalista, como mudança climática, ideologia LGBT,
identidades digitais, moedas digitais de bancos centrais, vigilância, cidades inteligentes. Tudo isso estava sendo cada vez mais impulsionado na América do Sul e no Caribe, com bilhões de dólares por trás. E essa Organização dos Estados Americanos é algo especial, porque trabalha em conjunto com as Nações Unidas, mas não faz parte delas. Elas cooperam, mas a OEA é autônoma, e a Organização dos Estados Americanos goza de imunidade jurídica total. Portanto, não é de forma alguma responsabilizada pela lei dos Estados Unidos, nem pelas leis de qualquer uma das nações envolvidas. A sede deles fica em Washington, D.C., mas eles desfrutam de um status especial, o que significa que as autoridades dos Estados Unidos não podem entrar em suas instalações nem apreender seus documentos ou computadores. Basicamente, não há nada que possam fazer. Eles estão completamente fora do alcance da lei. Dito tudo isso, e há muito a considerar, voltamos à estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Quando se fala em desmantelar a infraestrutura de potências adversárias, isso para mim parece uma ameaça muito maior à segurança dos Estados Unidos e especialmente à administração Trump ou a qualquer governo que queira retirar os Estados Unidos do império global do que qualquer coisa que a Rússia ou a China estejam fazendo. Porque os russos e os chineses estão envolvidos em cooperação comercial e de segurança direta com a Venezuela e outros países da América Latina. Venezuela and other Latin American nations. Aqui basicamente temos uma incubadora para todas essas ideias globalistas distópicas que o governo Trump rejeitou para os Estados Unidos. E parte dessa equação é inundar o país com imigração descontrolada. Outra parte é inundar os Estados Unidos com drogas, que não estão vindo da Venezuela em grandes quantidades, se é que vêm. Elas vêm principalmente do México, do Equador e do Canadá. Mas o problema maior, muito maior, é a lavagem de dinheiro. Porque sem os serviços dos bancos que lavam dinheiro, os cartéis de drogas, armas e tráfico de pessoas se fragmentariam e seriam fáceis de lidar. Mas, por terem serviços bancários de lavagem de dinheiro, são organizações robustas e hierárquicas, com enormes quantias de dinheiro à disposição, dinheiro que usam para comprar coisas como armamentos pesados. Eles têm tropas de comandos, brigadas inteiras, veículos blindados, de transporte de pessoal, helicópteros, subarmamento pesado. Tudo isso é uma ameaça. E então, tendo tudo isso em mente, voltamos às declarações de Donald Trump, Marco Rubio e outros, e vemos que eles falam em combater as redes de tráfico de drogas, nas quais Maduro não está nem perto do topo da lista de suspeitos. Então tudo isso parece extremamente estranho. So the whole thing seems extremely strange. And I don't think that we have a clear explanation. E eu não acho que tenhamos uma explicação clara, mas a variedade de explicações plausíveis é tão ampla que acho que teremos que esperar para ver o que acontece. Uma explicação plausível é que toda a intervenção na Venezuela foi, na verdade, Trump se antecipando a uma operação de mudança de regime. Porque, veja, se essas forças globalistas, vamos chamá-las de Agenda 2030 da ONU, o Grande Reset, se apoderassem da Venezuela, então o país poderia se tornar uma base realmente perigosa na região, uma que talvez ameaçasse desestabilizar os Estados Unidos. Então a ideia talvez fosse preservar o regime, mas realizar uma ação simbólica ao remover Maduro. E também tenho que dizer que depois fui fazer uma pequena pesquisa sobre o Maduro, sobre a Organização dos Estados Americanos, o que eles fazem e com quem trabalham, porque eles estão ligados literalmente a centenas de organizações não governamentais e, digamos, grupos da sociedade civil, como a Open Society do George Soros e assim por diante.
E eles têm esse acordo em que suas imunidades legais são automaticamente transferidas para seus agentes e representantes. Então, digamos que se Alex Kreiner se tornar um contratado da Organização dos Estados Americanos, eu recebo a imunidade deles. Assim, se eu cruzar a fronteira, você não pode revistar minha bagagem, não pode examinar meus documentos, não pode pegar meu telefone ou meu computador e não pode me processar nem tomar nenhuma ação legal contra mim. Então veja a Microsoft, o Facebook, o Wall Street Journal, o Washington Post, a Open Society, o Instituto Open Society de George Soros, todas essas ONGs e organizações da sociedade civil desfrutam dessa imunidade enquanto promovem o Grande Reset, a Agenda 2030, praticamente em toda a região, em todo o hemisfério ocidental, ao sul das fronteiras dos Estados Unidos. A Venezuela é o único país dessa região que não é mais membro da OEA. Por isso pensei, bem, nesse caso, pelo menos do ponto de vista ideológico, eles não deveriam estar em uma relação de antagonismo com o governo Trump. They shouldn't be in an adversarial relationship with the Trump administration because Porque desde que Chávez chegou ao poder, a relação entre a Venezuela e a Organização dos Estados Americanos começou a se deteriorar, a ponto de a OEA se tornar algo parecido com a IAEA. Sabe, foi criada com um conjunto de ideias, mas acabou completamente cooptada por essas agendas globalistas. Eles se tornaram um dos principais defensores que contestam a legitimidade do regime de Maduro. Mas, ao mesmo tempo, ideologicamente, são o maior e talvez o mais perigoso inimigo dos Estados Unidos. Além da imunidade legal, das isenções fiscais e de todo tipo de outros privilégios que nem os chineses nem os russos têm. That the Chinese and the Russians don't have themselves. So I think it's very, very hard to. Então acho que é muito difícil saber o que o governo Trump realmente sabe sobre tudo isso. Acho que eles sabem bastante, porque logo depois de terem sequestrado Maduro, Trump anunciou que estavam se retirando de 66 dessas organizações internacionais. A OEA não estava entre elas, mas eles colocaram a OEA sob revisão e, ao que parece, suspenderam alguns de seus programas nos Estados Unidos, junto com o financiamento americano para alguns desses programas. Ao todo, existem cerca de 76 dessas organizações internacionais que gozam de imunidades legais, isenções fiscais e assim por diante. That enjoy legal immunities and tax exemptions and so forth. And Trump withdrew the United States from 66 of them. E Trump retirou os Estados Unidos de 66 deles. Então isso me diz que é essa infraestrutura que eles estão realmente mirando. Não é necessariamente a China, não é necessariamente a Rússia, não é necessariamente sobre o petróleo da Venezuela. Acho que é realmente o que George Soros chamou de um confronto entre dois sistemas de governança. E esse sistema globalista de governança está usando todas essas organizações internacionais que têm imunidades. Elas podem fazer o que quiserem. Por isso nos perguntamos por que Bill Gates é um homem livre? Por que Anthony Fauci é um homem livre? Por que estão pulverizando nossos céus e ninguém é responsabilizado? Sabe, parece que ninguém nunca é responsabilizado. E isso acontece porque todos eles desfrutam de imunidades legais. As autoridades dos Estados Unidos não podem ir atrás deles. Enfim, é algo extenso, muito confuso, muito complicado. Mas se você se concentrar em alguns estudos de caso, digamos o tráfico de fentanil, metanfetaminas, maconha e outras drogas do Canadá para os Estados Unidos, percebe que isso representa uma grande fonte de perigo para os Estados Unidos. E então você percebe que muitas dessas organizações são imunes. Elas simplesmente estão fora do alcance da aplicação da lei norte-americana. E isso é uma grande fonte de frustração para os Estados Unidos. And it's a source of great frustration to the United States. For your viewers, Para o seu público, existe uma publicação online chamada The Bureau, que em março deste ano publicou uma entrevista extensa com um homem chamado David Asher. David Asher foi um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e desempenhou um papel importante na força-tarefa do governo Trump sobre combate às drogas e crimes financeiros.
Ele concedeu uma entrevista em que explicou muitas coisas que nem Marco Rubio nem Trump mencionaram. Bem, Trump chegou a mencionar após o sequestro de Maduro que muitas das drogas vêm do Canadá. Mas então a mídia não se interessou. Ninguém disse algo como, espera aí, você disse Canadá? But then the media is not interested. They don't say like, oh, wait, did you say Canada? What do you mean exactly? Could you elaborate? Nobody asks. O que você quer dizer exatamente? Poderia explicar melhor? Ninguém pergunta. É como se ninguém quisesse saber. E ele não explicou. Mas se você voltar àquela entrevista com David Asher, ele explica muita coisa e deixa muito claro que os Estados Unidos estão extremamente frustrados com o governo canadense, que é completamente não cooperativo. Mesmo quando eles desmantelam esses enormes laboratórios de fentanil no Canadá e obtêm provas de lavagem de dinheiro em grande escala por bancos canadenses, não há acusações nem investigações. Nada acontece. Essas pessoas simplesmente continuam, só mudam de número de telefone. Nothing happens. These people just simply continue. They change their telephone numbers, they change their addresses, they change their operations. Eles mudam seus endereços, alteram um pouco suas operações e continuam contrabandeando drogas para os Estados Unidos. Então eu suspeito que a ação na Venezuela tem a ver com tudo isso. Exatamente como não tenho certeza, porque a Venezuela não parece se encaixar muito bem na lista de suspeitos. E, novamente, a relação entre risco e recompensa dessa ação simplesmente não faz sentido algum. Portanto, é um tipo diferente de guerra, e está sendo travada de forma encoberta e por meio de engano. Mesmo que sabemos por declarações públicas e comunicados de imprensa, não nos mostra a verdade, não nos dá o quadro completo. Doesn't tell us the truth, it doesn't give us the full picture. Parece que os Estados Unidos estão tentando mudar um pouco as regras do jogo. À medida que seu poder enfraquece, querem um controle mais direto, menos dependência de sistemas de alianças. Então dizem aos taiwaneses que a indústria de semicondutores deve ser transferida imediatamente para os Estados Unidos. Depois afirmam que a Dinamarca e a Groenlândia precisam estar sob controle norte-americano para garantir esses corredores estratégicos. A América Latina deve ser, subordinada aos Estados Unidos para impedir que a China se torne a principal potência econômica em seu quintal. Então vemos toda essa reorganização. Mas como entender o deterioramento da relação entre os Estados Unidos e os europeus? Porque parece que os europeus estão dispostos a ir muito longe. Sabe, até fingir que não veem e agir como se os Estados Unidos não estivessem ameaçando tomar território europeu na Groenlândia. E ainda assim, eles continuam dispostos a apoiar os Estados Unidos em tudo, da Venezuela ao Irã, em qualquer coisa que queiram fazer. Mas os Zin parecem muito desdenhosos, como se dissessem, isso não é suficiente. Essencialmente, parece que eles também gostariam de incentivar algumas divisões dentro da União Europeia. O que está impulsionando essa relação? Porque os europeus parecem não entender porque os Estados Unidos não os acolhem, já que estão oferecendo lealdade total. Acho que o governo Trump vê os europeus como adversário. As adversaries. I think that China is. Acho que é fácil criticar a China publicamente nos Estados Unidos porque houve tantos anos de demonização da China que na mente do público a China é o inimigo. Europeus, bons. Europeus, aliados. Rússia, má. China, má. Então Trump não quer mudar isso. Ele não quer ir ao público americano e dizer, olhem, os britânicos, os franceses, os alemães, eles são nossos inimigos, porque as pessoas não entenderiam isso. Mas acho que todos esses grandes reajustes nos objetivos globais e o fato de os Estados Unidos garantirem a segurança das nações europeias, tudo isso tem esgotado os Estados Unidos, exaurindo-o. Acho que o governo Trump vê as oligarquias europeias como o parasita que transformou os Estados Unidos em uma potência globalista, em um império, quando sempre foi para ser uma república. E veja, se voltarmos à estratégia de segurança nacional e à reafirmação da doutrina Monroe,
isso não significa necessariamente que vamos forçar todos os nossos vizinhos à submissão. A doutrina Monroe foi criada para manter as potências coloniais europeias fora do hemisfério americano, porque essa era a principal fonte de ameaça. O Império Britânico, a França e a Espanha representavam de fato um risco à segurança dos Estados Unidos, pois tinham ambições coloniais e imperiais no continente americano, América do Norte e América do Sul. Os britânicos ainda controlavam o Canadá. Então acredito que reafirmar a doutrina Monroe significa, na verdade, expulsar os interesses coloniais europeus do hemisfério. Quando se trata da China, acho que é muito mais simples. Não se trata de uma doutrina da China. A China está ali para fazer negócios diretos. China is there to do straight up business. Ele não age como um parasita que se infiltra em todos os lugares, tentando balcanizar nações, minar sistemas jurídicos e enfraquecer sistemas políticos, apenas para transformar todos em uma colônia do terceiro mundo voltada à extração pura de recursos. A China chega com planos de desenvolvimento. Eles constroem usinas nucleares, represas, ferrovias, portos e assim por diante. Então eu acho que se você quer elevar o padrão de vida de uma região, se quer transformá-la em uma sociedade de consumidores prósperos, bem, os Estados Unidos e a China podem ser adversários, mas suas agendas ainda podem ser compatíveis. Porque, no fim das contas, se Trump quer transformar os Estados Unidos em uma superpotência industrial, eles vão precisar de mercados. E mercados que são prósperos são melhores do que aqueles que são, você sabe, como os bantustões, onde as pessoas vivem com $1 por dia. Então eu acho que, e já ouvi isso de pessoas que deram, digamos, depoimentos de segunda mão, que Trump em reuniões de gabinete usa as expressões nossos supostos inimigos e nossos inimigos percebidos, referindo-se a países como Irã, China e Rússia. O que significa que ele acredita que existem esses inimigos supostos ou percebidos e depois existem os inimigos reais. O que eu diria é que Trump está agora usando a Groenlândia como pretexto para retirar os Estados Unidos da OTAN. Porque para Trump tirar os Estados Unidos da OTAN de forma legal é um tratado, certo? It's a treaty, right? So então isso teria que ir para o Congresso. Acho que precisaria de uma maioria de 2/3, algo que Trump nem pode sonhar em conseguir. Então nunca aconteceria dessa forma. O que Trump precisa fazer agora, se quiser promover mudanças reais, é quebrar as regras. Ele tem que agir como um elefante numa loja de porcelanas, quebrar um monte de coisas e fazer com que os europeus digam: bem, tudo bem, vamos sair da OTAN, ou queremos vocês fora da OTAN, sabe? Criar um conflito que acabe levando à dissolução da OTAN. Assim, Trump alcança seu objetivo sem precisar passar pelo Congresso e por todo o processo político que todos já sabem que vai fracassar. Tudo isso torna muito difícil, como se diz, interpretar o que Trump está fazendo. Mas acho que quando se observa o que Trump tem feito ao longo do ano, surge um método em meio à loucura. Isso significa que ele não está apenas fazendo coisas feias, gananciosas e violentas por impulso. Na verdade, ele está conduzindo os Estados Unidos por um certo caminho em direção a certos objetivos. O que quer dizer que há uma agenda. Mesmo que não exista uma estratégia publicada do tipo Kenneth, é isso que vamos fazer e é assim que vamos conseguir, parece que há uma missão. It seems that there is a mission. And I believe that that mission is Eu acredito que essa missão é, como Marco Rubio anunciou há um ano, em janeiro de 2025, desmantelar a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial e adotar uma integração multipolar, caso em que China e Rússia seriam seus parceiros número 1 e número 2, não adversários, mas parceiros. Muitas dessas organizações, como a OTAN e até mesmo as Nações Unidas, precisam ser reorganizadas. A União Europeia, como você sabe, tornou-se adversária, e há também o que a Organização dos Estados Americanos está fazendo na América Latina e no Caribe, onde o Reino Unido tem uma missão de observador permanente. Portanto, eles estão muito profundamente envolvidos.
Isso pode ser a infraestrutura de poder adversário, a qual o documento da Estratégia de Segurança Nacional se refere. The National Security Strategy document is referring to. Mas parecia que grande parte da estratégia dos Estados Unidos estava voltada para a China, porque a China é realmente seu principal rival. Muitas coisas pareciam organizadas em torno dessa ideia. Até mesmo a noção de se relacionar melhor com a Rússia serviria para garantir que ela não se inclinasse demais para o lado da China. Isolar o Irã da China poderia criar mais pressão energética ali. O mesmo acontecendo com a Venezuela. Não estou dizendo que a China seja a única consideração, mas é curioso que os Estados Unidos agora pareçam concentrar-se em todos os outros lugares, exceto na China. Como você sabe, toda a ideia do pivô para a Ásia deveria significar reduzir a presença no Oriente Médio e na Europa, mas os Estados Unidos ainda estão bastante envolvidos na guerra na Ucrânia. Não tanto quanto sob o governo Biden, mas ainda assim. E também no Oriente Médio, ao se desengajar de ou possivelmente provocar mais uma guerra com o Irã. Como você vê a abordagem deles em relação à China nesse contexto? Porque parece que ela é o esforço principal para fortalecer ou restaurar a posição monetária dos Estados Unidos, se esse for realmente o objetivo. Eu não sei se os Estados Unidos conseguem restaurar sua posição hegemônica no continente euroasiático. Seria algo muito complicado. Se olharmos para o Irã, por exemplo, que é o menor dos três poderes, se estivermos falando de Irã, Rússia e China, a análise de custo-benefício de qualquer conflito entre os Estados Unidos e o Irã é tão absurdamente desequilibrada em favor do custo que não vejo qual seria o benefício para os Estados Unidos, mesmo que o regime no Irã fosse mudado. Mesmo que conseguissem isso, por quê? Eu me pergunto, por que afinal eles iriam querer fazer isso? Não acho que alguém consiga formular de maneira coerente qualquer tipo de benefício para os Estados Unidos. Benefit to the United States. I can see the benefit to Great Britain, to France, to... Consigo ver o benefício para a Grã-Bretanha, para a França, para as potências europeias, em remover o único obstáculo que elas têm para o controle total do Oriente Médio. E também porque, sabe, é o comércio da Europa que passa, como se chama, pelo Canal de Suez. 90% de todas as mercadorias que passam pelo Canal de Suez vão da Ásia para a Europa. Isso quase não tem nada a ver com os Estados Unidos. Acho que talvez cerca de 3% do comércio americano passe por ali. A Europa é muito mais dependente do petróleo do Oriente Médio do que os Estados Unidos. Portanto, é muito claro porque isso é tão importante para as potências coloniais europeias. Os britânicos têm desejado reafirmar sua presença a leste de Suez para controlar suas antigas dependências coloniais. E nesse contexto, o Irã é um obstáculo. Eles definitivamente não querem que a rota do Ártico seja desenvolvida, porque a antiga estratégia geopolítica britânica consistia em controlar todos os pontos de estrangulamento do comércio. Isso incluía o Canal de Suez, o Mar Vermelho, Bab el-Mandeb, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca e assim por diante. Todo o comércio entre o leste e o oeste passava pelos pontos de estrangulamento que a Grã-Bretanha costumava controlar. Agora, os russos, junto com os indianos, iranianos e chineses, estão desenvolvendo o corredor internacional de transporte norte-sul, que é mais barato e mais rápido. Vai da Índia, certo, atravessando o Irã e a região do Cáspio até São Petersburgo, podendo alcançar o noroeste da Europa. É mais barato e rápido do que passar pelo Canal de Suez. E há também a Rota do Ártico, que é outra alternativa. O governo Trump já havia definido o desenvolvimento do Ártico como um de seus objetivos estratégicos. No Oriente Médio, eles irão atrás do Irã em benefício das potências europeias, e é um custo enorme para si mesmos. Possivelmente um custo massivo, até catastrófico.
O próprio Israel, você sabe, há esse apego sentimental e ideológico ao Estado de Israel em um segmento significativo da população dos Estados Unidos. Mas considerada como um verdadeiro interesse estratégico dos Estados Unidos, Israel é mais um passivo do que um benefício. Então é tudo desvantagem. Risco de guerra, risco de escalada, risco de perder sua posição na região, tudo isso para defender algo que representa um custo líquido para os Estados Unidos. Enquanto isso, fazer negócios com o Irã, com a China, com a Rússia, com a Ucrânia, depois que o governo ucraniano mudar, tudo isso traz muito mais vantagens e quase nenhum risco. Então, sabe, eu preciso tapar os ouvidos quando Trump fala sobre o Irã, mas não acredito que ele realmente pretenda entrar em guerra com o Irã. Ele precisa se submeter aos seus doadores sionistas, aos eleitores judeus sionistas e aos eleitores cristãos evangélicos, que ainda formam um bloco muito grande, muito ativo e muito apaixonado nas eleições dos Estados Unidos. Falta menos de um ano para as, como se chama mesmo, as eleições de meio de mandato. Mas no que diz respeito ao real interesse nacional dos Estados Unidos, acho que eles estão prontos para começar a se distanciar de Israel. Saberemos em breve porque, no momento, Israel está em uma espécie de aliança com os Emirados Árabes Unidos, suponho que apoiando vários desses movimentos separatistas e terroristas no chifre da África, na Somália e no sul do Iêmen. Somalia and southern Yemen. And they're looking to balkanize these. E eles estão tentando balcanizar essas nações, transformá-las basicamente em caos, como a Líbia. Ao mesmo tempo, isso colocou os Emirados Árabes Unidos em rota de colisão com a Arábia Saudita e também na Síria. Desculpe. Também na Síria, os Emirados e os israelenses estão apoiando, armando e financiando separatistas drusos. Então eles querem até balcanizar a Síria e transformar o Líbano em caos. E assim por diante. Os Emirados Árabes Unidos e Israel estão cooperando nisso. Por outro lado, os sauditas agora se sentem muito ameaçados por isso, porque se o Iêmen, a Somália ou a Síria colapsarem como estados, isso colocará em risco a segurança saudita. Jeopardizes Saudi security. So now we see that Saudis have taken it as far. Então agora vemos que os sauditas levaram a situação ao ponto de lançar uma ação militar contra os Emirados Árabes Unidos. Eles não bombardearam os Emirados em si, mas atacaram navios que transportavam armas para o Conselho de Transição do Sul do Iêmen, o STC, que ao que me parece atua como um governo alternativo, não em Sanaa, mas em Aden, no sul do Iêmen, certo? E isso entra em conflito direto com o governo reconhecido internacionalmente em Aden. O governo iemenita, que na verdade está exilado em Riad, certo? Eles também estão apoiando grupos militares na Somália. Então o MBS, Mohammed bin Salman, tem tentado influenciar Donald Trump e sua administração a declarar esses grupos como organizações terroristas. E agora há um conflito se formando entre a estratégia promovida por Israel junto com os Emirados Árabes Unidos, que é um tipo de geopolítica ao estilo britânico, colocando todos uns contra os outros, fragmentando as nações e tornando-as fracas para poder controlá-las. Esse é um lado. Do outro lado, estão países como a Arábia Saudita, que querem preservar sua integridade, soberania e segurança e desejam cooperar com a Rússia, a China e o Irã. Eles estão pedindo ao governo Trump que os apoie. Se Trump disser sim, nós os apoiaremos, declararemos esses grupos militantes somalis como terroristas e assim por diante, isso os colocará em confronto com Israel, os Estados Unidos contra Israel. Then that puts them at loggerheads with Israel, the United States versus Israel. Extremely complicated situation to É uma situação extremamente complicada para o governo Trump administrar. Mas no fim das contas, a forma como Trump escolher agir vai mostrar de que lado ele está. Porque se ele apoiar os sauditas, isso significa que está adotando essa estratégia de integração multipolar e assumindo posições compatíveis com as do Irã, Arábia Saudita, Rússia, China, Índia e assim por diante, e virando as costas para Israel. Não acho que Trump vá declarar isso abertamente, pelo menos não antes das eleições de meio de mandato.
mas ele pode fazer muito barulho e não agir de fato. Acho que a ação de junho contra o Irã foi exatamente isso. Trump fez muito discurso, lançou vários Tomahawks em alvos previamente anunciados, soltou algumas bombas e deu aos iranianos 48 horas de aviso para se prepararem. Os iranianos responderam na mesma moeda, anunciando previamente sua retaliação e basicamente destruindo uma estação de radar, com 0 baixas de ambos os lados. Eles apertaram as mãos, agradeceram um ao outro, e então ele disse: "Nós obliteramos o programa nuclear. Não precisamos mais ir à guerra. Está tudo resolvido. Vamos focar em outras coisas." Acho que é aqui que veremos onde Trump se posiciona. Mas se eu tivesse que apostar hoje, diria que ou Trump não vai se envolver em uma guerra contra o Irã, ou eles farão outra briga falsa no estilo da Federação Mundial de Luta Livre, algo que levanta muita poeira, mas não faz nada. E então, novamente, ele dirá: "Certo, bem, mostramos a eles, é isso, acabou, estamos saindo." Essa é a melhor forma como posso interpretar isso. Vá em frente. That's the best that I can interpret it. Go ahead. Quando você falou sobre o canal de Suez, isso me lembrou de J.D. Vance, porque ele estava dizendo a mesma coisa. Por que estamos protegendo o canal de Suez? Isso não tem nada a ver conosco, é todo o comércio europeu. Mas, novamente, me parece que o governo Trump é um saco de nozes variadas. Há alguns neoconservadores malucos, mas também há pessoas como J.D. Vance, que parecem muito sinceras em relação a esse princípio de América em primeiro lugar, o que as leva a questionar coisas muito básicas, como o canal de Suez. Isso não tem nada a ver conosco. Não podemos fazer tudo se quisermos colocar a América em primeiro lugar. Caso contrário, isso se torna apenas um slogan vazio. Parece que todos esses esforços para jogar todas as peças para o alto e reorganizar todo o tabuleiro global deixam muito espaço para erros de cálculo, e uma falha em uma área pode se espalhar para outras. Mais uma vez, espero que alguém lá saiba o que está fazendo, porque parece que estão perdendo um pouco o controle. I suspect that they do, Glenn, because Eu suspeito que sim, Glenn, porque acho inconcebível que Trump tenha ido a Caracas e sequestrado Nicolás Maduro e sua esposa. Isso realmente não é um detalhe irrelevante, e sua esposa, sem ter discutido isso com os russos, para explicar o que estão fazendo, por que estão fazendo e obter a autorização deles. Mas então, sabe, quando comecei a investigar essa organização dos Estados americanos, a rede de 14 centros financeiros offshore, onde circulam entre 50 e 75 trilhões no Caribe. where they have between 50 and 75 trillion dollars sloshing around in the Caribbean, the petrodollar market, another maybe. O mercado do petrodólar, talvez haja alguma sobreposição, movimenta cerca de 22 trilhões de dólares fora dos Estados Unidos, fora do controle da moeda e do governo americano, quase totalmente sob o controle da City de Londres e de seus 14 centros offshore no Caribe. Depois há a guerra do ópio, porque, como você sabe, ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos, os cartéis de drogas estão contrabandeando substâncias letais e cuidando da logística e das travessias ilegais de fronteira para praticamente todos os imigrantes da América do Sul. Milhões e milhões estão cruzando. Certo, Trump reprimiu isso, mas isso já vinha acontecendo há muito tempo. Provavelmente cerca de 30 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Entered the United States over the last 20 years. And the drug cartel, so weapons. E os cartéis de drogas, então armas, imigrantes ilegais e drogas ilegais vindas do Sul. Na fronteira norte, o Canadá, a mesma coisa, além da lavagem de dinheiro por meio de bancos canadenses e das 50 grandes instituições financeiras globais ativas no Caribe. Isso cheira a uma guerra do ópio, algo em que o Império Britânico tem uma tradição muito, muito longa, habilidades muito bem desenvolvidas e avançadas, como você sabe o Banco HSBC, que foi pego em 2012 lavando dinheiro para cartéis de drogas mexicanos e organizações terroristas. Eles praticamente saíram impunes graças ao governo Obama e a Eric Holder, recebendo basicamente uma multa simbólica. Acho que 5 ou 10% dos lucros anuais foi o valor que pagaram.
annual profits is the fine that they got paid, and then they got a deferred prosecution agreement. E então eles conseguiram um acordo de persecução diferida, o que significa que se você não fizer nada ilegal nos próximos 5 anos, tudo é esquecido e você continua como se nada tivesse acontecido. Nenhum executivo acabou na prisão. E então o HSBC pôde se fiscalizar, ou seja, eles nomeiam uma pessoa, dão a ela dinheiro, crédito e tudo mais, e depois dizem, sim, o HSBC está limpo como um apito. Passaram-se 5 anos, tudo volta ao normal. Assim os Estados Unidos, com razão, sentem-se sob cerco, mas não é pela China, nem pelo Irã, nem pela Rússia. É por essa ordem global amorfa, parasitária e baseada em regras, cuja verdadeira sede hoje está na City de Londres, ligada a famílias oligárquicas europeias associadas ao sistema bancário. Families linked to the banking system. And so this is the enemy. And I think that once you look at it from this prism. Então, este é o inimigo. Acho que quando você olha por esse prisma e também ignora as declarações públicas de Trump, porque isso literalmente causa lesão cerebral, se você simplesmente ignorar o que ele diz e observar os resultados do que sua administração está fazendo, tudo começa a fazer sentido. Sob esse prisma, podemos chegar a algumas explicações plausíveis, mas não é nada disso. Não se trata do petróleo da Venezuela, nem de uma mudança de regime no Irã. Acho que se trata de desmantelar toda a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial. E também, quando falamos sobre direito internacional, precisamos lembrar que o direito internacional envolve essas 76 organizações internacionais que operam em todo o mundo, sem transparência, sem responsabilidade perante qualquer governo do planeta, com isenção total de impostos e imunidades legais completas. Full tax exemptions, full legal immunities. And then when you look into what they do, it's climate change. E então, quando você analisa o que eles fazem, é mudança climática, é ideologia de gênero, são moedas digitais. Parece praticamente uma matriz de escravidão que está sendo lentamente construída e desenvolvida ao redor do mundo e que em algum momento será imposta sobre nós. Não vai haver uma saída disso. E se eu estiver certo ao dizer que o método na loucura de Trump é, na verdade, direcionado a desmontar tudo isso, então, sabe, tenho que dizer que isso me anima. Se estou certo ou não, acho que o tempo dirá. Mas observe o conflito entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e veja de que lado os Estados Unidos vão ficar. And what side the United States is going to stand on. And that we may not know from public E isso talvez não saibamos pelas declarações públicas. Seja lá o que Trump diga, apenas ignore, para o bem da sua saúde mental. Mas sabe, quando você observa o que realmente está sendo feito, olhe para os funcionários israelenses, porque eles têm reagido de forma bastante histérica em relação, você sabe, a Tom Barak na Síria, o novo enviado de Trump lá. Eles não estão muito satisfeitos com ele. Acho que saberemos pelas declarações israelenses. Acho que saberemos também, sabe? Eu tenho passado muito tempo observando pessoas, autoridades britânicas que gostam do Trump. Alastair Campbell, o ex-chefe de gabinete de Tony Blair, Rory Stewart, pessoas como David Rothkopf, John Bolton, todos esses. All of these CIA guy, Mike Pompeo. O cara da saia, Mike Pompeo, ex-CIA. Enfim, sabe, acho que eles têm falado muito ultimamente e estão deixando escapar um pouco da frustração deles. Estão extremamente frustrados com Donald Trump. E também sabe o que os russos estão dizendo, o que os chineses estão dizendo. Quando ele sequestrou Maduro, eles fizeram uma condenação simbólica da ação, mas não foi realmente forte. Foi muito, muito estranho. E então o Putin desaparece, o Putin fica invisível. Porque acho que ele não quer dizer nada sobre isso em público. Ele não quer ser questionado. Então simplesmente não aparece em lugar nenhum. É tudo muito estranho, mas acho que é bem diferente do que parece na superfície. You know, at the facade, at the surface of what things look like. Yeah, well, they don't do much of the megaphone. É bem, eles não fazem muito desse tipo de política de megafone, de modo geral, fora da Rússia. Mas parece que estamos caminhando meio sonâmbulos para alguma coisa, pelo menos que algum erro de cálculo pode estar a caminho. Mas obrigado por dedicar seu tempo. Acho que passamos um pouco do tempo, mas obrigado.
Obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um prazer conversar com você e espero que antes do fim deste ano saibamos o que está acontecendo.